E aí pessoal, boa tarde, graça e paz, estamos chegando para mais um momento, para mais 20 minutos de ativação, para mais 20 minutos trazendo a palavra de Deus a você, ao seu coração. Seja muito bem-vindo, você que está na live já, bom dia para você que ainda não almoçou, boa tarde para você que já almoçou. Vamos juntos para esse tempo, nós temos caminhado nesses dias, essa é a nossa 7ª live. Nós falamos sobre identidade. Tem sido muito bom passar esse tempo com você. Tem sido muito bom compartilhar dessa verdade com você. Para você que está no Facebook, para você que está aí no YouTube. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Aquele pedido de sempre. Deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário. E eu quero pedir para você que você compartilhe comigo aqui a sua experiência. Se aquilo que você tem ouvido tem falado com você, se aquilo que você tem ouvido tem marcado você de alguma forma, tem ativado você de alguma forma, compartilha comigo aqui, deixa nos comentários aqui embaixo a sua experiência, porque isso é muito importante. A minha intenção aqui não é interagir você, não é entreter você, a minha expectativa aqui não é fazer simplesmente uma live para compartilhar a palavra, não é esse o meu propósito. Para isso já tem muita gente que faz. Eu estou aqui para compartilhar uma palavra de ativação para você. Uma palavra que de fato vai destravar você e vai liberar a vontade de Deus e a sua identidade em Cristo. Então deixa para mim seu comentário, você que já está na live, seja bem-vindo. Compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário. É muito bom a interação e a participação de vocês, tá bom? Ontem nós falamos sobre o sacrifício de Jesus na cruz, sobre o que de fato representa, sobre a liberdade que Cristo veio nos proporcionar. Jesus ele não morreu na cruz para nos levar para o céu, não. O céu é apenas uma consequência daquilo que ele tem para nós. Jesus ele morreu na cruz para nos dar liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Liberdade do quê? Do diabo, do pecado e de Adão. 3 heranças, 3 poderes que governam a vida de muita gente. Por isso que elas estão amarradas, por isso que elas estão frustradas, por isso que elas estão vivendo uma vida de decepção, uma vida de religiosidade frustrada. Por causa desses 3 poderes que ainda governam a vida dela. E muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas, governadas pelo diabo, governadas pelo pecado e governadas por Adão. É uma verdade. Se você não assistiu a live de ontem, assista. Se você está fazendo uma maratona aí no YouTube, está chegando agora e está assistindo as lives, que bom, que bom. Fique à vontade, que você desfrute e se alimente daquilo que está sendo proporcionado a você aqui. Vamos lá, Efésios. Nós estamos caminhando sobre o livro de Efésios. Chegamos ao versículo 9. Efésios, que é um livro de experiências escrito por Paulo. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele não está escrevendo uma carta de doutrina, uma carta para doutrinar a igreja ou para consertar alguma coisa na igreja, pelo contrário, uma carta de revelação de identidade. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, Paulo está compartilhando daquilo que ele entendeu, daquilo que ele recebeu. Então uma carta de experiências de Paulo. Então ele vai falar aqui no versículo 9, diz assim: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Olha que coisa interessante, né? Paulo ele vem falando aqui que Deus nos abençoou em Cristo, que Deus nos amou em Cristo antes da fundação do mundo, que Deus nos escolheu, que Deus nos adotou como filhos, que Deus perdoou os nossos pecados, que Deus derramou graça, que Deus comprou a nossa liberdade, que Deus nos deu sabedoria, que Deus nos deu entendimento. Agora preste atenção no versículo 9 o que ele diz. Depois dele falar de algumas coisas que nós recebemos em Cristo, olha o que ele diz: agora Deus
nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Uau, olha que coisa interessante. Paulo ele vem falando sobre os benefícios de termos uma nova identidade em Cristo. Só que quando ele vai falar do que Deus está fazendo, ele não fala assim, tipo assim, Deus nos revelou sua vontade secreta ao nosso respeito. Tipo, Deus não revelou o plano dele sobre nós. Deus revelou o plano dele a respeito de Cristo. Uau! Eu estou sendo beneficiado, eu estou sendo abençoado, eu estou sendo amado, eu sou escolhido, eu estou sendo salvo, eu estou sendo perdoado, eu estou livre, mas na verdade o foco não sou eu, o foco é Cristo. Sabe, isso mostra para nós que Deus, quando ele encara a humanidade, ele não está encarando uma humanidade em si, ele está se movendo por um propósito, a pessoa de Cristo. Sabe, o evangelho nunca foi sobre nós. A vida com Deus nunca foi sobre nós. Sabe, a religião sempre tentou te colocar no foco. Se você não fizer isso, se você não ser assim, ou se você fizer isso, se você fizer assado, ou seja, você, como Deus te vê, como Deus age por você, você. Mas preste atenção no que Paulo está dizendo. Quando Deus faz tudo isso, de nos abençoar, de nos salvar e tudo mais, Ele não está revelando a vontade dele para nós. Ele está revelando a vontade secreta dele a respeito de uma pessoa, Cristo. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Você não é salvo pelas suas obras. O alvo e o fim da sua salvação é Cristo. Você é salvo por causa de Cristo. Você é amado por causa de Cristo. Você é abençoado por causa de Cristo. Nós nunca seremos o foco. Por isso que eu disse algumas lives atrás, o seu pecado não é maior do que a obra de Cristo, porque Cristo é o centro. Teu pecado, ele não tem poder de anular e retirar Jesus do centro. É tudo sobre Jesus. O Antigo Testamento, a lei, os profetas, os acontecimentos, as profecias, tudo fala de uma única pessoa, Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Olha o versículo 10, o que ele diz. E o plano de Deus é esse: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Parece que é um trem bem fora de contexto, mas preste atenção no que Paulo está dizendo para a igreja. Deus nos amou, Deus nos salvou, Deus nos perdoou, Deus nos fez isso, Deus nos fez isso, com um único só propósito, para que Cristo seja glorificado. Para que Cristo seja exaltado. Para que sobre a autoridade de Cristo estejam todas as coisas no céu e na terra. Percebe que nós só somos o canal de Cristo ser glorificado? Percebe que não faz sentido então a gente viver uma vida amarrada no nosso pecado, no nosso passado, nas nossas culpas? Não faz sentido, porque isso não glorifica a Cristo. O que glorifica a Cristo é eu entender que apesar das circunstâncias, eu sou uma nova pessoa. O que glorifica a Cristo é eu entender que apesar do meu pecado, Cristo morreu para me libertar. Então eu tenho direito ao perdão, e é isso que glorifica a Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, e esse é o propósito de Deus, exaltá-lo acima de todas as coisas. Só que quando a gente pega o erro,
quando a gente pega a nossa fraqueza e exalta ela demais, nós estamos tirando a glória de Deus, por mais que a religião diga que é zelo. Quanto mais você foca na sua fraqueza, quanto mais você foca nas suas debilidades, quanto mais você foca no que você não consegue fazer, menos você está valorizando a graça de Deus. Porque é justamente por causa da sua fraqueza que Cristo foi enviado. Só que a gente quer ser perfeito para fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Não há nada que a gente faça que pague ou que ao menos recompense o que Jesus fez por nós. Nada. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A única coisa que Deus quer é que Cristo seja glorificado na nossa vida, diante e mediante as nossas fraquezas. Que você é fraco, eu sei. Que eu sou fraco, você sabe. Nós somos fracos, nós somos tendenciosos ao pecado, a cair. E é nisso que Cristo é glorificado quando eu entendo a minha identidade. Porque ao invés de ficar vangloriando a minha fraqueza, eu vou glorificar a graça de Deus que está em mim, apesar da minha fraqueza. Ah, eu não vou porque eu não dou conta. Não, é por isso mesmo que você tem que ir, por você não dar conta. É igual aquela ideia, quando eu parar de fumar eu vou para a igreja. Irmão, se você consegue parar de fumar para buscar a Deus, você não precisa de Deus. Isso é uma mentira que colocaram na sua cabeça. Ah, eu não vou para a igreja porque eu tenho muito pecado, porque eu não sou perfeito. É uma mentira que colocaram na sua cabeça para te afastar de Cristo, para que Cristo não te transforme e para que Ele não seja glorificado. Você vai ficar preso na sua fraqueza. E muita gente dentro das igrejas sendo acusados por vícios que não conseguem largar, por pecados que não conseguem vencer. Só que é por causa desse pecado que ela está lá, que ela precisa buscar a graça de Deus. Porque se ela tivesse força, ela não precisava estar na igreja, ela não precisava de Cristo. Se nós tivéssemos forças para ser perfeito, se nós tivéssemos forças para viver a lei, se nós tivéssemos forças para agradar a Deus, não precisava Jesus morrer na cruz. Jesus morreu na cruz porque você não presta, porque eu não presto. É simples. Então, para que tentar mascarar as coisas? Para que tentar manipular a mente das pessoas fingindo que nós somos uma coisa que nós não somos? Nós precisamos da graça de Deus, e é esse o propósito de Deus, que por meio de nós Cristo seja glorificado. É o que fala aqui o versículo 12, ó. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e dessemos a Ele glória. Então Deus, Ele vem, Ele faz tudo o que Ele tem que fazer com um único propósito, louvor e honra dEle mesmo. Percebe? Porque dEle, por Ele e para Ele. Ele começa, Ele continua e Ele termina. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua força, porque dele, vontade dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não tem a ver com a minha força, é ele. Então pare de se apoiar nas suas fraquezas. Pare de se esconder nas suas desculpas. Pare. Se posicione. Se posicione hoje. Para de dar desculpa. Que você é fraco, eu sei. Que você falta ânimo, eu sei. Que você tem preguiça, eu sei. A questão é o seguinte: você vai se esconder nisso? Ou você vai se esconder no sacrifício de Jesus e ser fortalecido por Ele? Porque esse é o propósito de Jesus. Ele veio para que de fato nós fôssemos alcançados.
na nossa fraqueza, no nosso lixo, na nossa podridão, o nome dele fosse glorificado. Sabe, nós precisamos entender isso, de fato, e parar com essa paranoia de perfeição, sabe? A gente prega uma perfeição, a gente busca uma perfeição que não existe. Aí nós temos um bando de gente frustrada, desanimada, amarrada, porque não consegue. Gente que luta e não consegue chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque está tentando pela sua própria força e não pela graça. Está tentando por si, não por ele. Sabe, pare hoje de lutar com suas forças. Pare hoje, basta nisso hoje. Comece a dizer: Senhor, me ajuda. Está cansado? Não se esconda atrás do seu cansaço. Vá cansado mesmo. Está com preguiça? Não se esconda atrás da sua preguiça. Não negue a sua preguiça, mas vá com preguiça. Porque é dentro dessa... Quando você assume a sua situação, quando você assume a sua realidade, para de se esconder, que Deus começa a agir e o nome dele começa a ser glorificado na sua vida. Você não precisa de uma máscara. Você não precisa de um rótulo. Você não precisa se esconder, porque foi por causa de quem você é que Cristo foi enviado. Cristo não morreu pelo que você se tornaria, Cristo morreu pelo que você era, pelo que eu sou. Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe das minhas falhas, Ele sabe dos meus erros, Ele sabe de tudo, e foi por isso que Ele morreu. Ele não morreu porque eu sou santo, Ele não morreu porque eu sou perfeito, Ele não morreu porque eu sou crentão, pelo contrário. Cristo não foi enviado porque nós éramos bons, Cristo foi enviado porque a gente não presta, e você negar isso, você está se negando a viver a vontade de Deus em Cristo. Assuma quem você é e veja Deus transformando a sua vida. Assuma quem você é para Cristo e veja a vontade dele sendo manifestada na sua vida. Porque isso é transformação. Não há transformação enquanto a máscara não for tirada. Assuma a sua identidade hoje. Eu não mereço, eu não sou ninguém, mas por causa de Cristo eu tenho direito. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um que está comigo nesse momento, nessa live. Seja ao vivo, seja depois gravado, o Senhor foi enviado, porque era do teu plano e do teu propósito, nos alcançar na nossa podridão. Não tem a ver conosco, Senhor, tem a ver com teu nome sendo glorificado através de nós. Carregamos um fardo que não é nosso, Senhor. Queremos ser perfeitos. Queremos fazer tudo certo. Mas, quanto mais nos iludimos, mais distantes estamos da graça, Senhor. Pai, então a partir de hoje nós não vamos esconder mais as nossas fraquezas. Nós não vamos esconder mais atrás das nossas fraquezas, não. Se o Senhor foi enviado para que por meio da nossa fraqueza o teu nome seja glorificado, então de fato somos fracos. Se o Senhor foi enviado para que através da nossa sujeira o teu nome seja glorificado, então nos limpe, Senhor, estamos sujos. Não há por que correr. Não há por que se esconder. Porque a tua graça foi derramada. Não porque o Senhor estava brincando, mas porque nós estávamos precisando. Então nós assumimos isso, Senhor, essa manhã. E nós oramos: libere graça sobre nós. Limpe-nos mais e mais. Transforma-nos mais e mais, porque nós precisamos, Senhor.
Tira toda a religiosidade da nossa mente, toda mentira, toda máscara, todo rótulo. Tira de nós. O Senhor sabe quem nós somos de verdade. O Senhor sabe quem nós somos por trás da máscara, Senhor. O Senhor sabe do que de fato precisamos. O quanto estamos cansados, o quanto estamos frustrados, o Senhor sabe. O quanto estamos fracos, o Senhor sabe. Não adianta a gente esconder. Então, se o Senhor foi enviado justamente para nos ajudar nessa fraqueza, então vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós renunciamos a toda religiosidade, a toda máscara, e dizemos: vem, vem, nos ajuda, porque foi para isso que Cristo foi enviado. Vem nessa manhã, Senhor. Visita cada um essa manhã, Senhor. Visita cada um que se dispõe agora e que se expõe agora diante do Senhor. Visita. Manifeste graça. Manifeste o teu poder e cumpra o teu propósito. Glorifique Cristo sobre as nossas vidas. Eu oro por isso, Pai. Eu desato cada um agora para serem livres. Livres para serem transformados. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que você desfrute disso. Que você desfrute da graça de Deus. Jesus foi enviado para isso, para nos ajudar na nossa fraqueza, na nossa debilidade, no nosso pecado. Para de se esconder. Para de se esconder atrás de ritos. Para de se esconder atrás de ideologias, de eu acho, eu penso. Deixa Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deixa Cristo ser glorificado na sua vida. Que Deus abençoe você. Que a sua quinta-feira seja uma bênção. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra. Seja um canal de bênção em nome de Jesus. Amanhã nós estamos aqui de volta a partir do meio-dia para mais 20 minutos para ativar você e desatar você. Que Deus abençoe. Uma excelente tarde, um excelente final, um resto de quinta-feira abençoado para você em nome de Jesus. Paz.